Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos começar a nossa aula de português com uma reportagem. Nós vamos falar sobre... Nós vamos ler uma reportagem que é um texto jornalístico com um determinado tema específico. Então, hoje nós vamos falar sobre os indígenas, tá? Então, nós vamos abrir na página 60 e vamos trabalhar até a página 70. Vocês vão ler a reportagem sobre a vida dos índios hoje, tá? E depois, na parte de gramática, estudo da língua, nós vamos falar sobre a diferença dos tempos verbais, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Vamos lembrar, verbo é uma palavrinha que pode expressar uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado do ser. E os verbos, eles têm 3 conjugações. Primeira conjugação são todos os verbos terminados em ar. Cantar, plantar. Verbo de segunda conjugação terminados em er, né? Vender. Que mais? Comer. Escrever são verbos de segunda conjugação. E os verbos de terceira conjugação são aqueles terminados em ir, partir, dividir, cair. Então, esses verbos, cada verbo, ele tem uma conjugação. E de acordo com a sua conjugação, eles têm as terminações diferentes. Então, para vocês terem uma base de como se conjuga os verbos, a tia vai deixar uma folhinha no grupo para vocês imprimirem, tá? Numa lan house ou quem tiver impressora, fazer a impressão e colar no caderno, que vai ser uma base para vocês, ok? Então, vamos lá. Os principais tempos verbais que nós vimos até agora são presente, pretérito, que é passado, e futuro. Não foi isso que a gente trabalhou até agora? Pois bem, mas também nós falamos que os verbos, eles podem estar no modo indicativo, que indica certeza, modo subjuntivo, que indica dúvida, incerteza, e o modo imperativo, que indica o quê? Uma ordem. Não foi isso que nós trabalhamos? Legal. Então, hoje nós vamos entender a diferença de 2 pretéritos. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Tia, mas qual é a diferença desses 2 pretéritos? O pretérito perfeito é aquele que ocorreu, que aconteceu algo momentaneamente, ou seja, eu pulei corda. Eu pulei. Foi algo que aconteceu em um determinado momento no passado. Então, o pretérito perfeito é algo que acontece de modo momentâneo, tá? E o pretérito imperfeito, tia? Como é? O pretérito imperfeito é aquele que o fato ocorria habitualmente, ou seja, era algo que acontecia sempre. Como assim, tia? Olha só, pretérito perfeito, eu pulei corda.
Pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito é algo que ocorria sempre. Então, eu posso dizer que eu pulava corda. Pulava. Algo que acontecia sempre. Diferente do pretérito imperfeito. Eu pulei. Em um determinado tempo, um determinado dia, eu pulei corda. Então, o pretérito perfeito é algo que ocorreu em um determinado momento. E o pretérito imperfeito é algo que ocorria constantemente, tá? De modo habitual, era uma rotina, era algo que ocorria sempre, diferente do perfeito, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa leitura, que é uma reportagem, que é um texto jornalístico, que fala, que traz informações reais sobre a vida indígena, e nós vamos trabalhar o modo indicativo, tá? O modo é indicativo. E o tempo, tia? Tempo, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Depois nós vamos ver futuro do pretérito e futuro do presente, tá bom? Mas hoje nós vamos nos ater à diferença desses dois tempos verbais. Lembrando, a tia vai deixar uma folhinha que vocês precisam imprimir para ter no caderno de vocês. Quando a tia mandar conjugar o verbo, vocês vão respeitar as terminações de cada pessoa verbal. Como assim, tia? Por exemplo, o verbo plantar. O verbo plantar é um verbo de que conjugação? Primeira. Então, para você conjugar o verbo plantar no presente, no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente, no futuro do pretérito, vocês terão essa folhinha para seguir as terminações de cada pessoa verbal, respeitando a conjugação de cada verbo. Se é da primeira conjugação, vocês vão olhar o verbo de primeira conjugação, que vai terminar todos iguaizinhos. As pessoas do discurso, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Então, é necessário que vocês façam a impressão e colhem no caderno de português, tá bom? Então, daqui a pouco, a tia volta para fazer a correção. Gente, qualquer dúvida, a tia está aqui. A tia está aqui para tirar a dúvida de vocês em qualquer exercício, tá bom? Então, fiquem com Deus. Qualquer coisa, só me chamar.